Graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos continuar lendo a Bíblia. Hoje nós vamos falar vamos falar sobre Romanos capítulo 7. Lá em Romanos capítulo 7, verso 2, começa assim: Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ela vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que ainda unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda vive, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei, e não se tornará adúltera, e vier a se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Aquele ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. A Bíblia nos traz uma analogia muito perspicaz que nos instrui sobre o antigo domínio do pecado sobre nós. Agora que morremos em Cristo, podemos nos unir ao nosso noivo. O verso 7 fala assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Esse comentário de Paulo é de explodir a mente. A lei é boa, mas não o pecado. A lei existe para expor o pecado que há em nós. Verso 8 fala: No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Então a lei trouxe morte? Verso 12: De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento se mostrasse como o pecado extremamente mau. A lei expôs que habitava em mim. Quando Paulo diz o que é bom, ele se refere àquilo que eu acho que era bom. Por exemplo, antes da lei, eu acreditava que sexo fora do casamento era bom, mas depois percebi que isso era morte para mim e para minha esposa. Sei que, no verso 18 fala assim: sei que nada é bom, nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Descobrir essa verdade é duro, mas nos faz ver que não há nada proveitoso no velho homem. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 7: Mas o que para mim era lucro, isso considero perca, por causa do Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Precisamos ter essa revelação. Tudo que não vem de Cristo é perda. Por isso somos gratos pela graça de Cristo que nos fez nova criatura. No Romanos capítulo 7, verso 25, fala assim: Graças a Deus por Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Bom, esse aqui é o capítulo 7, né? Vamos comentar sobre o capítulo 8 também. O capítulo 8 fala assim, no verso 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus. Olha só, esse capítulo 8 é cheio de palavras poderosas, irmãos, sabe? Revelações poderosas para nós. Amém? Logo de início do capítulo, Paulo encerra toda a argumentação contra o verdadeiro evangelho. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo. No verso 3 fala: Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne,
Isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, que era impossível, irmãos. Para nós, Deus tornou possível, ao enviar seu Filho na terra para cumprir tudo. Amém? No verso 4, fala assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem noção de que a lei foi cumprida em nós? Sabe? A lei foi cumprida em nós. Mas isso só é verdadeiro se não andarmos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Nós temos que rejeitar toda carne, a vontade, né? O verso 5 e 6 fala assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E aí, para que lado estamos nos inclinando? Sabe, irmãos, dizem que dentro de nós há dois lobos, a carne e o Espírito, que vivem em constante batalha. Quem vai vencer? Aquele que mais alimentarmos. Qual você está alimentando hoje? Né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz que não podemos agradar a Deus se vivermos segundo a carne, se nos inclinarmos a ela. O desejo de Deus é, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, fala, no verso 3, fala assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Agora, Paulo traz uma revelação extraordinária, irmãos. No capítulo 8, né, no verso 14, fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio de qual chamamos Abba Pai. Amém, irmãos? Abba Pai é como as crianças chamam a Deus, sabe? A Deus, ao Pai, né? De papaizinho, né? Como se fosse papaizinho. A Bíblia fala para nós chamarmos Deus de papaizinho, irmãos. Hoje somos filhos de Deus, não apenas filhos, mas também herdeiros. E não herdeiros quaisquer, mas herdeiros de Deus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irmãos. No verso 18 fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a relação do Filho de Deus. Irmãos, você está sofrendo? Está difícil? Não se preocupe. Nada do que você passa nesta vida pode ser comparado à glória que está por vir. No verso 37 fala assim, todas essas coisas, porém, são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Irmãos, que na última revelação de Romanos 8, vemos algo que encerra todas as incertezas. Meus irmãos, nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque nada pode nos separar desse imenso amor de Deus. Nada. Você tem noção disso? Nada pode separar. Creia nessa verdade. Isso é uma promessa da Bíblia para nós. Você tem um Deus, Criador dos céus e da terra, que entregou seu Filho na cruz, porque Ele nos ama de uma forma extraordinária. E nada do que você vai fazer vai separar você desse amor. Amém? Bom, finalizamos aqui o capítulo 8. O vídeo ficou enorme. Nós comentando sobre 2 capítulos, né? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore, tenha comigo com os irmãos. Não falei no começo do vídeo, mas dê um joinha, compartilhe, comentem, sabe, irmãos? Estamos quase chegando a 1000 inscritos. Vamos chegar lá logo logo. Quero te agradecer a cada um inscritos
no canal. Vamos compartilhar, vamos nos inscrever, sabe, irmãos? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, é a palavra de Deus. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.